sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula falando de como que a gente pode realmente criar do zero a tributação a partir do Excel. Então, nós falamos na aula 1, essa é a aula 2, nós falamos na aula 1 a respeito aí do que é uma diferença temporária, o que é uma diferença permanente, que a gente controla em parte B. Agora, o que nós vamos falar é a respeito, o foco hoje é saldo negativo e prejuízo fiscal, tá? Como é que... Tá, a gente tem aqui lucro real trimestral, como é que a gente resolve essa questão? O que é um prejuízo fiscal? O que é um saldo negativo? O que a gente faz com isso, né? E aí, eu trouxe para vocês o nosso balancete, o balancete que eu montei na mão aqui para dar esse exemplo. Então a gente teve o primeiro trimestre, fizemos o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Uma coisa que vocês precisam ter em mente, no lucro real trimestral... Ah, peraí, deixa eu só compartilhar a tela, né? Senão vocês não veem o que eu tô vendo. No lucro real trimestral, o que vai acontecer? Me deem um ok se estão vendo a tela. No lucro real trimestral, a tributação ela é definitiva. O que isso significa? Que a tributação de um trimestre não se comunica, não se acumula com a tributação dos trimestres posteriores ou anteriores. Então, se eu tenho uma despesa, vamos usar um exemplo prático. Eu tenho uma despesa de brinde de R$2.000. Eu venho aqui no meu balancete, eu tenho aqui brinde R$2.000. No trimestre seguinte, eu não tenho uma despesa de brinde. Tá vendo? Então, eu não posso pegar a despesa de brinde do primeiro trimestre e trazer para o segundo trimestre. Por quê? Porque essa foi uma despesa que aconteceu na tributação do primeiro trimestre. Segundo trimestre eu não tenho despesa de brinde. Então aqui, ó, na minha despesa de brinde, eu posso até puxar. Quem gosta de PROC-V faz um PROC-V. Mas eu gosto. Você puxa, ó, e diz, ó, meu saldo é zero. Não tenho de fato uma despesa de brinde. Então, uma tributação, um trimestre, não se comunica com o outro, tá? Então, aqui, no meu primeiro trimestre, eu tive tributo a recolher. Beleza. No segundo trimestre, se um trimestre não se comunica com o outro, você concorda que esse resultado aqui, esse saldo do final do segundo trimestre, ele está acumulado? Então, eu tenho aqui um saldo final de 1.408. Eu tenho um saldo de 1.408 no final do primeiro trimestre e eu vou ter aqui débitos e créditos que fazem com que eu tenha um saldo de 1.345 em junho no meu ativo, total do meu ativo. Então, o que eu preciso levar em consideração aqui? Eu preciso levar em consideração que as minhas contas de resultado, elas estão acumuladas. Eu tenho aqui receita, custos e despesas do primeiro trimestre e do segundo. Como uma tributação não se comunica com a outra, então eu só vou colocar aqui o efeito do segundo trimestre. Então, se eu olhar de forma acumulada aqui, ó, pegar receita, custo e despesa, se eu olhar de forma acumulada, eu tenho um prejuízo de 7.470. Porém, se eu só pegar os débitos e créditos, deixa eu colocar aqui uma conta de somatório para facilitar a minha vida. Eu posso puxar de lá mesmo, não tem problema. Ó, soma. Eu pego aqui só o movimento do trimestre.
os débitos e créditos da minha receita, do custo, da despesa e receita financeira. Se eu pego só isso, eu tenho um prejuízo, porque está devedor, né? Então eu tenho um prejuízo de 138. Se eu pego aqui no primeiro trimestre, opa, peraí que é o de baixo. Eu tenho um lucro de 131.390. O resultado está credor. Então eu tenho um lucro. Tá menos 131.390. Então eu tenho aqui, ó, um lucro de 131.390. Se eu pego os débitos e créditos das contas de resultado, eu tenho um valor positivo de 138.860. Então significa que eu tive um prejuízo contábil de 138.860. Então eu tenho aqui, ó, eu coloco o símbolo negativo, porque é um prejuízo, né? Eu tenho um símbolo aqui negativo porque é prejuízo. Aqui eu tive lucro, o lucro é credor, eu coloco positivo para ter a base de cálculo. Aqui eu tive um resultado devedor, então eu tive um prejuízo, coloco o sinal de menos na minha apuração. Beleza, o que eu venho fazendo aqui? Vamos lá. Eu tenho um prejuízo contábil. O que eu já ouvi de alguns contadores? Não, eu não tenho apuração da empresa não, porque a empresa tem prejuízo. Não, gente. O prejuízo contábil, depois das adições e exclusões, ele pode virar um lucro fiscal. Não é porque você teve um prejuízo contábil que você vai ter um prejuízo fiscal. São coisas diferentes. Eu já vi empresa que tinha prejuízo, fez as adições e exclusões e teve lucro. E já vi empresa que teve lucro, fez as adições e exclusões e teve um prejuízo. Então não é porque você tem um prejuízo contábil que você não vai ter, que você obrigatoriamente vai ter um prejuízo fiscal. Tá? Gravem isso. Então tá, tive um prejuízo contábil aqui. O que vai acontecer? Vou olhar o meu balancete aqui, minhas contas de resultado. Tem aqui as receitas, tem as deduções, tem aqui o meu custo de serviço, custo de venda. Na minha despesa operacional, tenho aqui salário, INSS, FGTS, aluguel, material de expediente, luz, água, telefone, depreciação e brinde. Opa! Brinde, não tenho saldo aqui no segundo trimestre. Então eu não tenho o que adicionar. Por quê? Porque esse valor só impactou o primeiro trimestre. Tenho PCLD? Opa, fiz uma provisão de PCLD de 18.770. Já sei que essa despesa ela é uma diferença temporária. A explicação disso está na aula 1. Então eu venho aqui e adiciono a provisão que eu fiz no segundo trimestre de PCLD. A contrapartida dessa PCLD está aqui, ó, como redutora do meu contas a receber. Só que eu não parei por aí. O que eu fiz aqui? Eu provisionei 18.770, que é o que eu acho que eu vou tomar de calote, e eu excluí, eu fiz uma reversão de PCLD de 56.310. Então, o que eu provisionei no primeiro trimestre, eu falei, não, meu cliente acabou me pagando, me precipitei, foi um suador receber desse cliente, mas recebi. Então, eu faço a reversão, eu faço a reversão, eu debito na conta redutora de contas a receber e credito a minha conta de reversão. É por isso que muita gente fala assim, eu entendo de tributos e não entendo de contabilidade. Gente, se você entende de tributos e não entende de contabilidade, como é que você vai entender o efeito da contabilização na apuração da empresa se a empresa lucro real? Você precisa entender os débitos e créditos. Porque se você não entende, você não vai, gente, não vai fazer sentido para você. Você não vai saber se adiciona, se exclui, se é uma diferença temporária, se é uma diferença permanente.
Então, eu tive aqui uma reversão da provisão. Se eu adicionei na provisão no primeiro trimestre e no segundo trimestre eu estou revertendo, então eu venho aqui e excluo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tive uma provisão no primeiro trimestre e agora eu tenho uma reversão. Ó, primeiro trimestre, eu tenho movimentação aqui na minha reversão? Não. Não tenho movimentação na minha reversão. Mas eu tenho no segundo trimestre? Tenho aqui. Então, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Não, do saldo negativo, então deixa eu colocar aqui como positivo. Porque senão vai dar problema. O que aconteceu aqui nessa empresa? Eu não estou fazendo muitas operações para vocês irem vendo como é que a apuração se comporta. Vamos lá, a minha adição permanente, eu não tive movimentação de brinde no trimestre, então eu coloco aqui, não tenho saldo para colocar. Venho aqui na minha PCLD, tá? Venho na minha PCLD, o que eu tenho? Eu fiz uma provisão, ó, de 18.770 e fiz uma reversão de 56.310. Mas espera aí, eu não tinha provisionado no primeiro trimestre controlado em parte B? Então agora, o que eu vou fazer aqui? Primeiro trimestre. Segundo trimestre. Ó, o saldo final do trimestre é o inicial do outro. O que eu fiz aqui? Opa, eu constituí uma PDD, então eu adicionei, é débito, e eu reverti, eu excluí a PDD. Opa! Então, o que vai acontecer aqui? Qual é o meu saldo de diferença temporária no final do segundo trimestre? 18.770. Eu, no primeiro trimestre, achava que eu ia tomar um calote de 56.310. Então, eu adicionei 56.310, mas no segundo trimestre eu recebi. Então, eu excluo, eu reverto essa provisão. Eu excluo, eu baixo na contabilidade esse saldo do meu ativo, tá? Eu baixo na minha contabilidade esse saldo do ativo e tiro da parte B e excluo da minha parte A. Eu digo, olha, Receita Federal, isso aqui, ó, que eu adicionei e aumentou minha base de cálculo, agora eu vou excluir. Por quê? Porque contabilmente esse saldo não existe mais. Mas em compensação, Receita Federal, eu tenho umas notas fiscais aqui que somando 18.770, eu acho que eu vou tomar um calote. Então eu provisiono na contabilidade, coloco ela aqui como redutora, provisiono na contabilidade, adiciono na parte A e controlo aqui em parte B. Então, quero saber se deu para entender. Quero saber se deu para entender aqui a questão da tributação. E aí, para um pouco, pensa, entende o que foi feito aqui, a movimentação, por que adicionou, por que excluiu e qual é o efeito no resultado. Bom, e aí, o que vai acontecer? Eu tinha um prejuízo contábil de 138.860. Fiz a adição da PCLD, fiz a reversão da PCLD do trimestre anterior. Tenho mais alguma conta aqui no balancete para eu adicionar? Não.
Não tenho mais nenhuma conta no balancete para eu adicionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tive o que aqui? Um prejuízo fiscal de 176.400. Olha só, meu prejuízo contábil é de 138 mil. Mas quando eu faço os ajustes determinados pela legislação tributária, o meu prejuízo fiscal é de 176.400. Então, eu tive um prejuízo fiscal de 176.400. O que significa isso na prática? Se a minha base é negativa, então se esse valor é negativo, o que eu vou fazer? Não vou recolher o tributo. Então, se o valor é positivo, eu tributo... É positivo, acima de R$0, né? 1 centavo, 10 centavos, 1 milhão, 1 bilhão. Valor positivo, tributo 15%. Valor negativo, não tributo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu não tenho a tributação do imposto de renda, então deixa eu só... Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver se vai. Isso. Eu não tenho imposto de renda de 15%. Logo, eu também não terei o quê? O meu valor de imposto de renda adicional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou colocando em fórmula para ele ficar, ó, se o valor do adicional mais aqui a dedução for maior que zero, então o que eu faço? Eu pego a base do adicional, tiro a dedução e calculo 10%. Se não, é zero. Então, eu não tenho imposto de renda adicional. A minha base é negativa, eu tive um prejuízo fiscal, eu não tenho imposto de renda 15%, eu não tenho imposto de renda adicional. Qual é o meu valor devido? Zero. Não devo nada esse trimestre, não tenho tributo a recolher nesse trimestre. Opa, mas eu tenho retenção de imposto de renda? Vamos lá, tive retenção na minha nota fiscal? Opa, tive retenção na nota fiscal. Ué, então peraí. Eu tenho retenção na minha nota fiscal? Então, meu valor a recolher está negativo. O que eu tenho aqui? Um saldo negativo. Eu vou tratar do saldo negativo daqui a pouco. Vamos continuar aqui no prejuízo fiscal. Tenho aqui, vamos lá. Tenho aqui uma mesma coisa. Se a minha base for maior do que zero, então eu pego a base vezes 9%. Se não, é zero. Então, eu não tenho imposto de renda e não tenho CSLL. Porque eu tive prejuízo fiscal, não há CSLL a recolher. Opa, tive retenção na fonte? Vamos olhar aqui. Ó, tive retenção na fonte de R$1.000 no trimestre. Tive retenção na fonte, sim, de CSLL. Então, eu tenho valor a recolher negativo. Né? Eu tenho valor a recolher negativo. Vamos voltar aqui para a questão do lucro fiscal
e prejuízo fiscal, lucro contábil e prejuízo contábil. Aqui eu tive lucro contábil e prejuízo fiscal e prejuízo contábil. Aqui eu tive lucro fiscal e tive prejuízo fiscal. Então, aqui é a minha informação contábil. Aqui, depois dos meus ajustes, é a minha informação fiscal. Tá, tive prejuízo fiscal. Eu contabilizo o prejuízo fiscal? Não. O que a gente contabiliza é ativo fiscal diferido, que é uma outra situação que eu vou tratar lá perto da aula 10. O que acontece aqui? Eu tive prejuízo fiscal. Eu venho aqui na parte B e controlo em parte B esse prejuízo. Opa, vamos lá. Meu saldo inicial. Primeiro trimestre, tive prejuízo? Não. Primeiro trimestre eu não tive prejuízo. Segundo trimestre, então saldo inicial zero. Segundo trimestre, eu tive prejuízo? Sim. Segundo trimestre eu tive prejuízo. Lanço aqui conta devedora, porque o prejuízo é devedor, né? Tenho um prejuízo de 176 mil. O que vai acontecer aqui? Eu vou controlar em parte B. Vou escrever aqui prejuízo fiscal. Eu vou controlar em parte B o meu prejuízo. Por quê? Porque a legislação tributária, ela me permite compensar prejuízo fiscal com os lucros que eu tiver no futuro. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma conta de prejuízo fiscal no livro de apuração do imposto de renda no LALUR e eu tenho uma conta de base negativa de CSLL no livro de apuração do lucro, da contribuição social. Aqui eu estou calculando IRCS junto para não ter uma aba separada. Mas se você for pensar na ECF, que é a escrituração contábil fiscal, você tem aí uma apuração para o imposto de renda e uma apuração para CSLL, tá? Você tem parte B do imposto de renda, que é o LALUR, e você tem parte B da contribuição social, que é o LACS. Então, quando eu tenho um resultado negativo aqui, eu tenho um prejuízo fiscal no imposto de renda e na apuração da CSLL eu tenho uma base negativa de CSLL. Aqui eu só estou colocando todo mundo, não é crédito, é débito. Aqui eu só estou colocando todo mundo na mesma tela para ficar fácil visualizar. Então, em relação ao prejuízo fiscal, o que a gente leva em consideração? Que eu tive prejuízo fiscal, então eu não tenho tributo a recolher, nem de imposto de renda, nem de CSLL, e eu pego esse prejuízo fiscal, controlo em parte B, tanto do LALUR quanto do LACS. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no terceiro trimestre, depois eu falo de saldo negativo de IRCS. Vamos concluir o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL. Beleza, vamos lá. Terceiro trimestre. Deixa eu olhar se eu tive lucro ou prejuízo para saber o exemplo que eu dou para vocês aqui. Opa, tive um lucro de 112.445. Olhando meus débitos e créditos nas contas de resultado, deixa eu puxar para cá. Então, eu venho aqui, puxo o meu resultado do terceiro trimestre, tá? Meu resultado do terceiro trimestre é um lucro de 112.445. Então, eu tenho um lucro contábil no terceiro trimestre de 112.445. Vamos lá. Tenho saldo de brinde no terceiro trimestre? Não. Então, não tenho que adicionar o brinde. Beleza. Não tenho que adicionar o brinde. A minha PCLD
tive aqui constituição de provisão de PCLD, que é nessa linha aqui, opa, constituir 28.155. Então, vamos lá. Vou adicionar 28.155. Tive alguma reversão de PCLD no terceiro trimestre? Não, não tive nenhuma reversão de PCLD. Opa! Venho aqui, ó, e digo, ó, não tive nenhuma reversão. O que vai acontecer aqui? Ah, eu não dei espaço. O que vai acontecer aqui? No meu terceiro trimestre, eu tinha um saldo de 18, tá? Eu fiz uma adição no terceiro trimestre de 28.155 e não tive nenhuma reversão. Então, eu tenho um saldo acumulado aqui de PCLD de 46.925. Opa! Deixa eu vir aqui, ó. Qual é o meu saldo acumulado de PCLD no ativo? 46.925. Então, eu adicionei a minha PCLD, não tive nenhuma reversão, controlo aqui em parte B, tá? Controlo aqui em parte B, dizendo, olha, Receita Federal, em algum momento eu tenho 46.925 porque eu vou reverter e que eu adicionei anteriormente que eu vou excluir da minha apuração. Então, é isso que eu vou fazer. Vou falar para a Receita Federal, ó, eu preciso controlar aqui em parte B, porque em algum momento, tá? Em algum momento eu vou usar essa PCLD. Então, mas o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é o efeito do prejuízo fiscal. Então, estou montando a apuração do terceiro trimestre, porque eu quero mostrar para vocês o efeito do prejuízo fiscal. Vamos lá. Aqui, ele disse o seguinte, eu tenho um lucro contábil, fiz a adição, que é temporária, controlei em parte B aqui, beleza. Tive um lucro, eu tive um lucro fiscal. O que a legislação diz? Se eu tenho um lucro e eu tive prejuízo em períodos anteriores, eu posso compensar o prejuízo com o lucro que eu tenho. Ah, mas é o valor que eu quiser? Não. Eu tenho uma compensação de até 30% da minha base de cálculo, desde que eu tenha saldo para isso. Então, vamos lá. Quanto que é 30% do meu lucro aqui? 140.600. 30%. Quanto que é? 42.180. Opa! Eu tenho 42.180 para usar aqui? Tenho. Então, Receita Federal, olha só, eu tenho um saldo do segundo trimestre de 176.400. Eu usei, tá? Eu compensei aqui 42.180. Então, Receita Federal, eu ainda tenho um saldo de 134 para utilizar, tá? Eu tenho um saldo de 134 para utilizar. Porque eu tive uma base positiva, eu posso compensar até 30% dessa base com prejuízo, desde que eu tenha saldo em parte B para utilizar. Então, eu conto essa história para a Receita Federal. Tive um prejuízo no segundo trimestre, controlei em parte B,
No terceiro trimestre eu tive um lucro, eu compenso 30% desse lucro, então é 42, sobra 134.220 para eu utilizar. E como é que fica a minha base de cálculo aqui? Eu tenho uma base de cálculo aqui de 98.420. Então, lucro real ajustado. Qual é a minha tributação? 98.420. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular 15%. Vou pegar aqui a minha base. Só que eu só tenho que corrigir aqui, né? Esse aqui é para cá. Né? Espera aí que eu tô D22 e aqui D22 também. Pronto. Que aí eu pego, puxo certo. Isso. Então, o que vai acontecer aqui, senhores? Eu tenho 140, que eu compensei 30% com prejuízo que eu tinha. Então, minha base de cálculo após a compensação é 98. Eu vou pegar aqui, calcular 15% sobre o 98. Beleza, tenho imposto de renda dos 15%. Pego essa base de cálculo, ela é maior que 60 mil? É. Sob o excedente, eu calculo 10%. Então, qual é o meu imposto de renda devido? 15% mais os 10%, 24.932. Então, esse é meu imposto de renda devido. Vou olhar lá se eu tenho retenção na fonte. Opa, terceiro trimestre. Tive retenção na fonte? Tive. Então, eu uso a minha retenção na fonte. Quanto que eu devo? 24.932. Quanto que eu já fui retida na fonte? 2.250. Então, quanto que me falta recolher? 22.682. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou achar o valor devido, tirar a retenção e chegar no meu valor a recolher. Vou fazer a mesma coisa na CSLL. Fiz a minha compensação, tá? Fiz a minha compensação aqui da base negativa de CSLL. Quanto que eu ainda tenho a recolher, Receita Federal? Quanto que eu ainda tenho a compensar? 134.220. Então, calculo aqui 9% da minha base depois da compensação. Tenho retenção? Vou dar uma olhada aqui. Tenho retenção de CSLL. Então, eu tenho aqui, qual é o meu valor devido? R$ 8.857,80. Qual é o valor retido? R$ 1.500. Então, qual é o valor a recolher? R$ 7.357,80. Bom, continuando aí. Eu tenho aqui, então o que eu falo de prejuízo fiscal? Eu tenho um prejuízo fiscal depois dos ajustes, controle em parte B, e eu vou podendo compensar a minha base 30%. Até quando? Até esse saldo em parte B acabar. Eu tenho prazo para usar o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL? Não. Se eu tiver um prejuízo fiscal de 2010, eu posso usar ele hoje na apuração de 2023? Sim, desde que ele esteja controlado em parte B, desde que ele esteja informado lá na SF, sim, prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não prescreve.
Ou seja, eu não tenho prazo para utilizar desde que eu controle corretamente em parte B. Tá? Então era isso que eu queria falar de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Agora vamos voltar aqui para falar de saldo negativo de imposto de renda e saldo negativo de CSLL. Vamos voltar aqui para o segundo trimestre. Eu tive prejuízo fiscal no imposto de renda, eu tive base negativa de CSLL na CSLL, eu não tenho tributo devido nem no imposto de renda nem na CSLL, mas eu tive uma retenção no trimestre e o meu valor a recolher está negativo. Então, quando o meu valor a recolher está negativo, eu tenho um saldo negativo. Então, aqui eu tenho um saldo negativo de imposto de renda e aqui eu tenho um saldo negativo de CSLL. Por quê? Porque eu tive retenção na fonte, mas como eu não tenho tributo devido, eu não consigo fazer a compensação. Ok? Eu não consigo fazer a compensação. E aí, o que vai acontecer? Eu posso pegar esse saldo negativo de imposto de renda, posso pegar o saldo negativo de CSLL e fazer um pedido de restituição através de um programa chamado Perdicomp. Hoje você faz na Perdicomp Web. Você tem Perdicomp. Per quer dizer pedido de restituição, Decomp quer dizer declaração de compensação. Então eu posso pedir a restituição e aí eu recebo o valor em dinheiro na conta da empresa. Ou eu posso fazer uma declaração de compensação, pegar esse saldo negativo e compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Então, o PER é o pedido de restituição. E aí eu vou receber em dinheiro numa conta da... Ah, mas eu sou sócio da empresa, posso colocar na minha conta? Não, tem que ser na conta da empresa. Então o PER é o pedido de restituição em dinheiro na conta da empresa. E a Decomp é a declaração de compensação que eu compenso com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Então eu posso pegar esse saldo negativo de imposto de renda, compensar com valores que eu tenho em aberto de PIS/COFINS, de IPI, de IOF. Posso pegar esse valor de CSLL e fazer a mesma coisa. Só que eu tenho um prazo. Qual é o prazo para utilizar o saldo negativo de imposto de renda e o saldo negativo de CSLL? 5 anos. Então, o meu saldo negativo, eu tenho 5 anos para pedir restituição ou fazer a compensação. Passou 5 anos, esse crédito precisa ser baixado da contabilidade. Por quê? Porque prescreveu. Eu não posso usar um crédito com mais de 5 anos, porque a Receita Federal ela só fiscaliza os últimos 5 anos. Então imagina se eu estivesse usando um saldo negativo de 2015. A Receita Federal pode fiscalizar o ano de 2015? Não. Como é que ela vai autorizar uma compensação de um período que ela não pode fiscalizar? Imagina a bagunça que seria gente pedindo a restituição, compensando o crédito de um período que a Receita não pode fiscalizar. Imagina a quantidade de fraude que a gente teria por causa disso. Então, o que acontece aí? O meu período de compensação de restituição é de 5 anos. Através do quê? Através de base de conta. Ah, mas eu não posso pegar esses 1.500 aqui desse trimestre e compensar, já que eu devo 24.932 no terceiro trimestre. Eu não posso pegar esses 1.500 aqui e compensar direto na apuração? Não.
Porque isso aqui deixou de ser uma retenção na fonte e se tornou um saldo negativo. E saldo negativo tem regras específicas para restituição e compensação. E essa regra é através de perde-comp. Já vi gente fazendo isso? Já. Pegou a retenção de um trimestre e pá, compensou na apuração do trimestre seguinte. E aí você fala assim, ué, mas cadê a perde-comp? Não, eu fiz direto na apuração. Mas você não pode. Não existe previsão legal para você pegar a restituição de um trimestre e compensar direto na base de cálculo do trimestre seguinte. Não tem previsão legal para isso. A compensação que eu faço na apuração são das retenções do meu próprio trimestre. Não posso pegar de trimestres anteriores, tá? Uma outra questão que eu chamo a atenção aqui. Eu tive lucro fiscal no primeiro trimestre, prejuízo fiscal no segundo trimestre. Eu posso voltar aqui à apuração do primeiro trimestre e fazer essa compensação? Não, porque na linha do tempo, esse prejuízo ainda não aconteceu. Ele só vai acontecer no segundo trimestre. Então, eu só posso usar esse prejuízo do segundo trimestre em diante. A linha do tempo, na contabilidade, ela só vai para frente, ela não vai para trás. Quando se trata de prejuízo. Eu tive um prejuízo no segundo trimestre, então eu vou compensar aqui do primeiro. Não! Você não consegue voltar. Nós estamos em setembro, na gravação dessa aula. Nós estamos em setembro. Eu não consigo voltar em janeiro. Contabilidade é a mesma coisa. Então, eu posso usar esse prejuízo fiscal, essa base negativa de CSLL, do fato gerador dela, do acontecimento dela para frente. Para trás, não. Ok? Então, não sei se deu para entender, se ficou um pouco confuso. Quem estiver assistindo a gravação pode colocar perguntas nos comentários que quando puder eu respondo. Quem estiver assistindo a gravação. Mas são esses os pontos de atenção que eu tenho que ter quando se trata de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Eu compenso, eu tenho uma trava de 30% até eu esgotar esse saldo. Se eu esgotar esse saldo, aí eu não tenho mais o que compensar. Tá bom? Então é isso aí que eu levo em consideração. E isso aqui, gente, isso aqui é uma apuração real. Você vai trabalhar, quem trabalha em escritório de contabilidade, se você for pegar uma apuração, é exatamente isso aqui que eu estou mostrando, tá? Bom, eu sei que é muita informação, mas uma última informação aí para a gente tratar de tributo lucro real trimestral. Assim como o lucro presumido, eu posso pegar o valor devido e dividir em até 3 cotas, tá? Então, eu posso pegar o valor devido e eu vou até abrir um espaço aqui. Deixa eu só ajustar essa apuração, que ele está puxando. Agora ele tem que puxar da compensação. Então, deixa eu colocar aqui 22 e aqui 22, para ajustar, para ele puxar certo, né? Aqui já está certinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu posso pagar em cota única esse valor. Eu tenho um valor em cota única, beleza. Aqui eu devo 36 mil. Se é primeiro trimestre, ele vence dia 30 de abril. Aqui eu não tenho nada a recolher. E aqui eu tenho 22.682. Terceiro trimestre, termina 30 de setembro, então eu recolho em outubro. Cota única. Ou eu posso dividir em até 3 cotas. Cota 1, cota 2 e cota 3. O que vai determinar o até 3 cotas? O meu valor principal, ele tem que ser no mínimo R$1.000.
Então, se o meu valor devido aqui deu R$2.000, eu só posso dividir em 2 vezes. Acima de R$3.000, eu posso dividir em até 3 vezes. Então, aqui, primeiro trimestre, 36.925. O que vai acontecer aqui? Eu vou dividir em 3 cotas. Perdão, que ele está dividindo, eu tenho que travar a célula aqui. Então, eu vou pegar e vou dividir em 3 cotas o primeiro trimestre. Segundo trimestre, não tenho nada a recolher, 0. Terceiro trimestre, 22.682. Vou dividir em 3 cotas, acima de R$3.000, né? Porque o valor principal tem que ser no mínimo. Aí você fala assim, tá, mas eu divido em 3 cotas. Faço isso por imposto de renda. E faço isso para CSLL. Beleza. Dividir aqui em 3 cotas. Não tem juros? Não tem nada? Tem. O que a legislação diz? Primeira cota, só o valor principal. Segunda cota, o valor principal mais 1%. Então, eu vou pegar a cota vezes 1%. Então, aqui, ó, eu tenho 4.681 de CSLL. Na segunda cota, 4.681 mais 1%. Vou fazer isso também para o imposto de renda. No terceiro trimestre, eu tenho o valor principal mais a cota de mais 1% mais a Selic do mês anterior. Digamos aqui que a Selic estava 0,25, tá? Espera aí. Mais a cota pronto. Então, o que eu tenho aqui? Só para mostrar para vocês que faz diferença, ó. Ou eu pago em cota única. Então, primeiro trimestre vence em abril, terceiro trimestre vence em outubro. Ou eu divido em 3 cotas. Primeira cota, 1%, é só o valor principal. Segunda cota, valor principal mais 1%. Terceira cota, valor principal mais 1% mais a Selic do mês anterior. Por que vale a pena dividir em cotas? Porque se eu não divido em cotas, a multa é 0,33 ao dia, limitado a 20% do valor principal, mais a Selic acumulada. Então, pensa no fluxo de caixa. É melhor eu pagar 36.925 no primeiro trimestre de imposto de renda, ou é melhor eu pagar 13.308 em abril, 12.431 em maio, 12.462 em junho? Ou eu pagar essa cota atrasada com 20% de multa mais a Selic acumulada? Então, uma forma de planejamento tributário é eu dividir em cota meu lucro real trimestral. Uma coisa que eu não posso fazer e eu já vi acontecer. Vou calcular o primeiro trimestre. Primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. Beleza. O que eu já vi? A empresa faz a apuração de janeiro, recolhe em fevereiro. Faz a apuração de fevereiro, recolhe em março. Faz a apuração de março e recolhe em abril. Gente, isso não é lucro real trimestral. Isso é lucro real anual com recolhimento por estimativa. Então, eu posso pegar o trimestre e dividir em cotas que eu vou pagar depois que o trimestre encerrar. Se eu recolho dentro do próprio trimestre, está errado, isso não é lucro real trimestral.
O recolhimento está errado. Ah, o valor principal está certo. Concordo, mas a gente não calcula do jeito que a gente quer. A gente calcula de acordo com o que está na legislação tributária. Então, a cota de primeiro trimestre, vou pagar em abril, cota única, ou eu vou pagar abril, maio e junho. Segundo trimestre, se houver valor a recolher, vou recolher cota única em julho, ou vou recolher julho, agosto e setembro. Terceiro trimestre, vou recolher em cota única em outubro, ou eu vou recolher outubro, novembro e dezembro. Não posso pegar no primeiro trimestre e fazer recolhimento. Competência janeiro, recolhimento em fevereiro. Competência em fevereiro, recolhimento em março. Competência em março e recolhimento em abril. Isso é estimativa mensal. Isso é lucro real anual. Ok? Então tem diferença e eu já vi várias vezes empresa fazendo isso. Aí você pode tomar uma autuação. Recolheu a alíquota, o valor correto do tributo? Sim. Você recolheu o valor correto do tributo. Mas você calculou 1% e 1% mais Selic? Não. Você preencheu a declaração acessória corretamente? Não. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com a forma que você está recolhendo o tributo, porque não é da forma que a gente bem entende. É da forma que a legislação determina. Bom, eu sei que tem muita informação aí, mas era o que eu queria trazer para vocês hoje, para falar de prejuízo fiscal, para falar de base negativa de CSLL, para falar de saldo negativo de imposto de renda e contribuição social e para falar do pagamento em cota única ou dividido em cotas, tá bom? Eu sei que é bastante assunto aí, mas eu estou à disposição. Claro que na medida do possível, vocês podem comentar e aí eu vou tirando dúvida na medida do possível. Eu não consigo responder com muita frequência, mas eu sempre respondo as perguntas que são feitas, tanto no YouTube quanto no podcast, tá bom? Então, para terminar aí, eu quero agradecer quem assistiu o vídeo até o final. Se você está no YouTube, se inscreva, comente, curta, compartilhe, ajude esse canal a crescer. Se você está no podcast, siga, divulgue o podcast para ajudar a crescer também no podcast. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigada para quem assistiu até agora, obrigada a quem curtiu, quem compartilhou, quem está ajudando a divulgar o conteúdo do canal.